Quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai. Venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Pai, quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai. Venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador. A mensagem de hoje tem como tema bem dizer
para ser abençoado. Eu quero chamar sua atenção para isso e hoje vai ser uma mensagem que pode alterar muita coisa na sua vida, na sua família, na sua cidade, no nosso país. Vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Tua bondade e a Tua misericórdia para que Teu Espírito nos leve a um novo estágio de conhecimento destes princípios. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 11. Facinho de decorar. Provérbios 11, 11. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Vou ler de novo. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quando a gente vai no hebraico, não é? Isso daí é um texto do Antigo Testamento e a língua original é o hebraico. Quando a gente vai lá no hebraico buscar alguns significados destas palavras que temos nesse verso, apenas nesse verso, verso 11, a gente encontra algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção e trazer como conhecimento para todos nós. Primeiro, a palavra bênção que aparece ali, né? Pela bênção dos justos, né? A palavra bênção tem um sentido no hebraico antigo, que é mais antigo do que aquele que muitas vezes até você já viu, já conhece, é ajoelhar para dar um presente. Ajoelhar para dar um presente. Eu vou reconhecer que aquela pessoa ela é honrada, ou eu estou honrando aquela pessoa. Pensa nisso, o significado. Quando fala de justos, é interessante que no hebraico antigo, porque no hebraico antigo são muito pictografias, são desenhos. E no hebraico antigo, a palavra justo dá a ideia daquela corda que segura a tenda, sabe? Quando você arma uma barraca e você estica bem aquela cordinha para que a barraca fique ali quietinha. Essa é a ideia da palavra justo. Você vai falar, mas como é isso? Que é alguém que anda no caminho reto. Alguém que anda no caminho reto. A cidade, a palavra cidade, ela tem um significado de onde as pessoas se encontram. Então a cidade não é caracterizada na Bíblia como prédio, rua, árvore, mas as pessoas e onde elas se encontram, onde elas se reúnem. A palavra exaltada é exaltado mesmo, levantado, né? Que é uma palavra que enleva. A boca tem a ver não só com a boca, mas com aquilo que é dito. A sentença, o mandamento, a palavra, a força da palavra. Os ímpios são aqueles que se desviaram do caminho reto e destruída tem a ver com quebrar em pedaços. Então aqui eu quero fazer uma releitura desse verso 11 de Provérbios 11, não uma releitura, mas colocando esses significados do hebraico antigo para trazer um pouquinho mais de entendimento para a gente. E eu vou fazer essa leitura, diz assim: quando aquele que vive retamente na verdade se ajoelha em reverência à cidade, ou seja, às pessoas que ali vivem, dando como presente a ela sua vida e palavra, a cidade é exaltada e destacada diante de todos. Mas quando aquele que se desviou do caminho reto, se desviou da verdade, lança suas palavras às pessoas que ali vivem, a cidade não subsiste e é quebrada em pedaços. Forte demais isso, não é não? Esse verso, Provérbios 11, 11. Nós estamos vivendo um tempo na história da humanidade que é um tempo ímpar. Porque existem situações que estão ocorrendo no nosso mundo e que são situações que levam as pessoas a uma desesperança muito intensa. Guerra para cá, guerra para lá, problemas aqui, economia ruim ali, não é? Situações de a política, como que isso envolve, economia e taxa de juros, não sei o que. As pessoas estão assim sem esperança. E aí o que acaba acontecendo é que muita gente abre a sua boquinha, que deveria ficar fechada, né? Abre a sua boquinha e começa a amaldiçoar o lugar onde mora, amaldiçoar a cidade, amaldiçoar a família, amaldiçoar as pessoas, amaldiçoar. Lembra, esse texto está dizendo aquele que
se desviou da verdade, amaldiçoa a cidade. E a cidade é quebrada, ela é destruída. Mas o justo, quando ele vive naquele ambiente, quando ali só a presença dele traz bênção para a cidade. Pensa nisso, pensa nisso. E eu acho que um texto fantástico, um texto clássico para a gente entender, é aquele texto lá no livro de Gênesis, capítulo 18, quando Abraão recebe a presença de uns anjos ali, né? Que vão dizer para a esposa de Abraão que ela vai ter um filho dali a 1 ano, e aqueles anjos saem dali e vão em direção a Sodoma e Gomorra, que é o momento em que Deus está estabelecendo o seu juízo e diz: eu vou ver como as coisas estão. É claro que Deus sabe de tudo, mas a ideia era essa, dos anjos irem até aquela cidade e falar: bom, e daí? O que vai acontecer? Mas aí o Senhor diz uma coisa interessante, ele diz assim: eu vou ocultar o que eu vou fazer de Abraão? Não, eu não vou ocultar. E aí ele diz: olha, vou lá visitar essas cidades, etc, etc. Abraão fica com o coração bem apertado e começa a falar com Deus. O texto diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse, falando de Deus, né? Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua casa. Pensa nisso. Deus está dizendo que aquela região que foi destruída, que se tornou ali sal, enxofre, foi uma coisa horrorosa o que aconteceu naquela região. Até hoje é uma região absolutamente sem vida. O Senhor diz: se eu encontrar ali 10 justos, 10 pessoas justas, numa cidade inteira, eu não vou destruir a cidade. Mas ele destruiu a cidade. Percebeu? A presença de uma pessoa que anda na vontade de Deus, a presença dessa pessoa é suficiente para preservar uma cidade toda. Olha que coisa incrível. Então, aquele texto que a gente leu, ele é totalmente conectado com essa verdade, né? Pela bênção do justo. O que é a bênção? A bênção é quando você oferece ao povo, oferece às pessoas aquilo que vem de Deus, né? A gente diz isso, bem dizer é quando eu uso a minha boca e eu abençoo com a minha boca, mas eu posso abençoar com a minha vida, com o meu caráter, com a minha história. Então olha aqui para mim,
Esse negócio de ficar falando mal de onde você mora, mal de onde você vive, mal da sociedade, mal do Brasil ou coisa parecida, você está destruindo a nossa terra com a sua boca. Há uma maldição na boca de muita gente. As pessoas querem fugir do Brasil, mas para onde? Eu morei no Canadá. Eu morei numa cidade que já foi considerada a primeira e muitas vezes a segunda, fica sempre ali, primeira, segunda, terceira cidade melhor do mundo para se viver. É a cidade de Vancouver. E sabe o que eu encontrei lá? Problemas graves, como nós temos no Brasil. Problemas na sociedade. Situações de crime, situações de gente ruim, situações de pessoas que estão destruindo aquela cidade. Né? E em todo lugar do mundo. Não existe, gente, um lugar perfeito. Entenda isso, não existe um lugar perfeito. O que tem que existir é gente que anda com Deus, transformando a região onde está, e transformando a cidade onde está, transformando a família. Cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com aquilo que você diz em relação a tudo. Em relação à cidade, em relação às pessoas, em relação ao seu trabalho e assim por diante. Tem gente que acorda de manhã amaldiçoando o trabalho. Ah, vou eu ter que trabalhar, meu Deus, não aguento essa coisa estranha. Está destruindo a fonte das suas bênçãos. Né? Salmo 1, versículo 6 diz assim: o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios será destruído ou leva à destruição. O Senhor aprova significa que o Senhor observa. A palavra aprova aqui é uma palavra que a raiz dela, no hebraico, é Deus está vendo. Né? Usando a nossa linguagem, Deus está vendo. Deus está vendo o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, o caminho daqueles que são contra a vontade de Deus, ou que aqueles que se desviaram da verdade, é um caminho que só leva para a destruição. Tem gente que por onde passa deixa rastro de destruição. É isso que a Bíblia chama de ímpio. E o justo? O justo é aquele que por onde passa ele abençoa. Por onde passa existe graça, por onde passa existe bênção, por onde passa. Agora, esse texto de Salmo capítulo 1, versículo 6, diz o Senhor. Então, quem que aprova o caminho do justo? O Senhor. Quem define o caminho a ser trilhado? O Senhor. Quem determina quem é justo e quem é ímpio? O Senhor. Não é o que eu acho que é certo, mas é o que Deus diz que é certo. Não é aquilo que eu acho que é interessante, é aquilo que Deus disse, é isso que eu quero. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus foi perguntado, para os discípulos perguntaram, ajuda-nos a orar, ensina-nos a orar, ele disse, olha, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, não é a minha vontade, não é a vontade das pessoas, não é a vontade da sociedade, não é a vontade da população. A gente gosta da democracia, a gente ama a democracia como um estilo humano de se estabelecer em sociedade, mas não existe democracia na relação com Deus. Não é o povo, não é o demos, que é o povo, não é o poder do povo que determina o que é correto. É o poder de Deus, é a vontade de Deus, é o que Deus determinou que é correto. E as pessoas estão fugindo disso. E mais, aqueles que deveriam dizer e viver como justos estão se desviando desse caminho, estão abandonando esse caminho. E estão amaldiçoando a nação, amaldiçoando a liderança, amaldiçoando todo mundo, falando como o ímpio fala. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz que nós devemos respeitar e obedecer às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E esse texto de Romanos 13 nasceu no momento em que havia um César. É a pior coisa do que um imperador romano. E o apóstolo Paulo diz, vocês devem obedecer à autoridade. O que eu estou falando aqui? Presta atenção. Eu estou falando do que Deus quer. Eu não estou falando que aquela autoridade é boa. Eu não estou falando que aquela outra autoridade é boa.
qualquer que seja um presidente, né, que é eleito no Brasil, eu sempre, desde que eu me converti, quem que é o presidente que foi eleito? Fulano. Bom, ganhou pelo voto popular, beleza? Tá bom, é meu presidente. Eu paro, não falo mal. Você vai dizer, você é louco. Que o cristão tem que falar contra a injustiça. Gente, contra a injustiça e não contra a pessoa. Contra o pecado e não contra a pessoa. É isso que as pessoas não entendem. Então, por que o ímpio destrói a cidade? O ímpio destrói a cidade porque ele fala mal da cidade, porque ele vive erradamente, porque ele não anda no caminho certo, não anda no caminho dos justos. Ele anda no caminho dos pecadores, ele anda no caminho dos ímpios, né? E tem gente que se diz cristão e está vivendo como se fosse também um ímpio. Mateus 23, versículo 28, olha que interessante esse texto, o Senhor Jesus está falando sobre os fariseus e a hipocrisia dos fariseus, ele diz assim, assim também vós exteriormente parecem justos. Vou ler de novo. Assim também vós exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A palavra justo aqui no grego, palavra diferente do hebraico, é a palavra de kaios. É a palavra daquele que anda na justiça, aquele que anda na retidão, aquele que faz aquilo que é correto, aquilo que é de Deus, né? E a palavra iniquidade aqui é a palavra anomia. Nomos quer dizer lei, anomia significa sem lei. Tem gente que vive sem lei, tem gente que cria lei para o seu coração. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. Se você não está acreditando no que eu estou falando, é porque você não crê na palavra de Deus. Tudo bem, o que eu posso fazer? Eu não posso te convencer. Mas se você crê na Bíblia e vive como um ímpio, você está cuspindo no prato que você comeu. Você está destruindo as belezas, né, de uma vida com Deus. Isso é muito, muito, muito sério. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Em Romanos 2, versículo 13, diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Né? Então, se por um lado eu não posso parecer justo, por outro lado, eu não posso achar que eu devo viver simplesmente porque eu devo me chamar de justo simplesmente porque eu ouço a lei. Eu já vi gente que frequenta a igreja todo domingo, às vezes mais de uma vez por semana. E a vida é um inferno. Tudo estragada, tudo errada. Estraga a sociedade porque trabalha errado, porque trabalha com desonestidade, né? E faz um monte de coisa errada. E não é assim que um cristão faz, ou vive, ou anda. Né? Olha só, Romanos 5, versículo 19 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, falando de Adão, né? Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A justiça está em Cristo. A justiça está em Cristo. Se você ler Romanos, você vai ver que a justiça está em Cristo. A lei de Deus está em Cristo. A plenitude da lei e daquilo que é verdade está em Cristo. A verdade de Deus está em Cristo. Se você tira Cristo da equação, você perde toda a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é totalmente em Cristo, através de Cristo, a partir de Cristo, por causa de Cristo. Jesus é o centro do Evangelho. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, pastores, líderes, etc., brigando por causa de político, por causa de partido político, por causa de direita, esquerda, centro, em cima e embaixo, e esquece que a sua visão e a sua mensagem tem que ser a mensagem da salvação e da restauração da humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo. Não existe salvação por conceitos políticos, gente. Ah, mas se a política... Gente, essas pessoas que na época da eleição são maravilhosas, são as mesmas pessoas que fazem coisas erradas e que ninguém fica sabendo porque é tudo dentro do bastidor, né? Das negociatas políticas. Eu não estou dizendo que são todos assim, mas eu estou dizendo que isso acontece. E todo mundo sabe que isso acontece.
E ainda as pessoas continuam achando que quem vai salvar o Brasil, quem vai salvar os Estados Unidos, quem vai salvar a Inglaterra, quem vai salvar... São as pessoas. Não é assim que funciona. Quem vai salvar a humanidade é Cristo. Na medida em que as pessoas compreendem que se não estiver em Cristo não é justo. Então quem é o justo? O justo não é quem faz coisa certa aos seus olhos. O justo é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus e por causa do relacionamento com Cristo vive tudo aquilo que a palavra de Deus ensina como sendo absolutamente certo. Então vamos voltar para o assunto de bendizer a cidade. Deus abençoa. Essa palavra é muito interessante, a palavra barak. Deus abençoa o seu povo e o torna bendito, certo? Abençoa, torna bendito. O povo bendito bendiz. E aqueles que são abençoados por essas bendições, né, vamos chamar assim, eles crescem, se desenvolvem, nascem, vivem, né, prosperam e assim por diante. Eu me lembro quando eu li um livro de um pastor coreano, quando ele contava o que tinha acontecido na década de 50 na Coreia do Sul, havia uma pobreza terrível, havia muita morte, muita enfermidade e tudo. O evangelho foi entrando na nação, o evangelho foi trazendo uma nova história para aquela nação. O próprio evangelho trouxe à vida as pessoas, porque houve bênção, e as pessoas que estavam ali eventualmente sem ânimo, passaram a ter ânimo, aqueles que começaram a estudar e depois foram trabalhando, e o trabalho honesto foi gerando bênção, e foi gerando bênção. Vai ver o que é a Coreia do Sul hoje. Isso é incrível. Agora, olha só que interessante, o livro de Jeremias, capítulo 29. Eu quero terminar com isso aqui. Não vai embora, fique aqui. Olha, isso é muito sério, extremamente sério. No livro de Jeremias, conta o seguinte. O povo de Israel foi, que na verdade de Judá, né? Não era de Israel, do Reino do Norte, era o Reino do Sul, eles foram cativos, eles foram presos por causa de Nabucodonosor. Nabucodonosor pega a maioria das pessoas, principalmente as pessoas nobres, etc., pega esse povo todo e leva para a Babilônia. Jeremias é um profeta dessa época, e Jeremias recebe de Deus um direcionamento. E escreve para esse povo e diz o seguinte, Jeremias 29, 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam os seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha aqui. Esse texto é assustador. Por que é assustador? Imagine o povo saiu da sua terra, foi cativo, levado preso para uma nova cidade. Essa cidade é a cidade do inimigo. É a cidade de Nabucodonosor, é a cidade da Babilônia. E ali naquela cidade o Senhor diz assim, eu trouxe vocês para cá. E vocês devem fazer tudo isso que foi lido aqui, e eu vou repetir agora em frases e tentando aplicar isso. Número 1, construam casas e habitem nelas. Sabe o que é o significado de construir casa? De pertencimento. Eu tinha um amigo lá no Canadá que dizia o seguinte, quando eu quero demais que as pessoas entendam que elas precisam ficar aqui, elas não podem simplesmente vão trabalhando e vão embora para o Brasil, depois voltam para cá, eu digo para elas, por que vocês não compram uma casa aqui? É a idade de raiz, eu crio raízes. Quando ele diz plantem jardins e comam seus frutos, é uma participação na economia. Vamos lá, vamos plantando, vai nascer coisa boa aqui. E comecem a viver aqui, vocês vão comer aqui, vocês vão viver aqui. Casem-se, tenham filhos e filhas, tem a ver com a procriação, com aumentar a população, com trazer a bênção de Deus para dentro da casa, dentro da família. Extremamente importante isso.
busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. É uma questão da economia, da vida social e da vida de segurança. Prosperem a cidade. Está faltando limpeza? Limpem. Está faltando muro? Coloquem muro. Está faltando casa? Construam casas. Está faltando aqui uma igreja? Construam uma igreja. Está faltando aqui um mercado? Façam um mercado. E assim por diante. Quer dizer, trabalhem pelo bem da cidade. Agora, olha só o texto. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quando você tem orado pelo Brasil? E aqui o Senhor está dizendo, orem constantemente pelo quê? Pela nação inimiga. Vocês vão orar pela cidade inimiga, a cidade que vocês não escolheram, vocês foram levados para lá. Por favor, em nome do Senhor Jesus, preste atenção que eu vou te falar. Você quer ser abençoado? Você tem que abençoar. Você quer ser abençoado? Você tem que bem dizer. Você quer ser abençoado? Você tem que participar da prosperidade do lugar onde você está plantado. Trabalho, sua casa, sociedade, sua cidade, o seu país. Deu para entender? E eu não preciso ser político para fazer isso. Eu nunca fiz campanha para político algum. Como pastor, eu não vejo absolutamente nenhuma autorização de Deus para eu fazer isso. Mas eu sempre disse para as pessoas, essa é a nossa terra. Orem pela terra. Orem pelas pessoas. Abençoem as pessoas. E eu termino lendo aquele texto que a gente começou, Provérbios 11:11. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O que você quer? Em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra alcance corações e mentes, para a tua glória. Amém. E amém. Nosso Deus, único Deus, sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, teu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Nosso Deus, único Deus, que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão
homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em Ele habita hoje em nós. 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 Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós.